Boa tarde, pessoal. Obrigado, Gabriel. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Acho que eu tenho 3 minutos, é isso? Eu dei esse título para a palestra e aí eu queria explicar para vocês o motivo. Então, são regras de origem e os acordos internacionais, perspectivas para o futuro. Quais perspectivas e para o futuro de quem? Então, eu vou fazer um breve resumo do que eu pretendo mostrar para vocês. O mundo encontra-se numa situação de completa integração internacional e o Brasil caminhou no sentido diametralmente oposto. O Brasil é um dos países mais isolados do mundo comercialmente. Entretanto, tem havido um movimento por parte do Brasil no sentido de se integrar um pouco mais ao comércio internacional por questão até de sobrevivência. Esse processo de migração, de isolamento comercial para a integração internacional, vai criar uma série de desafios para nós, profissionais do comércio exterior. E esses desafios vai depender de como a gente vai se adaptar a eles ou não, e a gente vai enfrentar uma série de dificuldades nesse processo, e é justamente esses desafios que vão surgir no mundo prático, para nós que operamos no comércio exterior, que eu pretendo demonstrar para vocês. A cadeia de supply chain internacional, formada basicamente por micro-organismos de cadeias de valor global, algumas maiores, algumas menores. Todos os países, de alguma forma, estão conectados entre si. Todos entre aspas, porque se vocês prestarem atenção, o Brasil tem aqui. O Brasil e a Argentina estão aqui. Se vocês prestarem atenção, eles estão conectados entre si, porém não estão conectados com os demais países do mundo. Tem grandes cadeias de valor global, das quais esse bloco, basicamente é o bloco do Mercosul, não é que não tenha negócios internacionais acontecendo, mas proporcionalmente em relação ao estudo que foi feito, e esse estudo foi feito para os relatórios econômicos da OMC 2018, em relação ao Brasil, onde a OMC apresenta o cenário do Brasil e apresenta as soluções com base nas políticas públicas adotadas pela OMC para que os países promovam melhorias no seu ambiente de negócio e alterem esses cenários. No caso, o cenário do Brasil é um cenário de isolamento. Quando a gente olha rankings internacionais que medem liberdade econômica, liberdade comercial, o Brasil normalmente é um país que se encontra na base de todos esses rankings. Eu trouxe 2 exemplos. Primeiro exemplo, esse é o ranking do Heritage Foundation. Eles medem a liberdade econômica de 185 países no mundo. O Brasil hoje está na posição 152, entre Uzbequistão e Afeganistão. A classificação é país muito livre até país totalmente reprimido. Se vocês observarem a nota do Brasil, é 51,4. Ela é uma nota média entre as notas que são atribuídas a segurança jurídica, foi falado muito disso aqui hoje, o nível de burocracia, o tamanho do Estado, ou seja, o gasto público, e a liberdade econômica. A média desses 4 índices forma um índice geral. E o Brasil, se vocês prestarem atenção, ele está apenas 1,5 ponto de ser considerado um país reprimido, que 49,9 é a nota para que um país entre nessa classificação. Segundo exemplo. Segundo exemplo, ranking da ICC, International Chamber of Commerce. Eles usam uma metodologia diferente, mas com o mesmo objetivo. No caso aqui, são analisados apenas 75 economias do mundo, que, segundo a metodologia da ICC, representam 90% do comércio e investimento internacionais. 1/3 dos países são os países do G20, outro terço os países da União Europeia. O Brasil está na posição 69 dentre os países, dentre os 75 países. E dentre o G20, o Brasil se encontra na posição 19, que tecnicamente é a última posição, já que o G20 é formado por 19 países, mais a Comissão Europeia. A classificação para o Brasil é abertura comercial abaixo da média. Esse é o cenário do que aconteceu em termos de acordos comerciais nos últimos 30 anos. Se vocês prestarem atenção, houve um crescimento exponencial. Praticamente todos os países assinaram todos os acordos que tinham que assinar. Hoje em dia, você tem basicamente alguns ajustes a serem feitos. O que tinha que ser assinado está assinado. Acordos em azul, acordos de mercadorias. Vermelho, serviços. Amarelo,
acordos de acessão, ou seja, acordos que já existem e foram integrados por novos países. Hoje, aproximadamente, a linha marrom clara são os acordos notificados ao OMC, 440 aproximadamente, e a linha preta são os acordos em vigor. Existe um prazo, né, até por causa de internalização de acordos, para que eles fiquem plenamente em vigor. Esse foi o caminho, esse foi o percurso que o mundo, de uma maneira geral, seguiu, enquanto esse foi o percurso que o Brasil seguiu. O que são esses percentuais? E eu estou comparando com países vizinhos, para não fazer comparação com países que estão completamente fora da nossa realidade, como Estados Unidos e Europa. O que são esses percentuais? O Brasil tem tão poucos acordos assinados que, quando ele exporta, o nível de exposição aos consumidores mundiais é de apenas 8%, enquanto o México 57%, Peru 74% e Chile, que tem acordo com praticamente todo mundo, 83%. O relatório da OCDE, Relatórios Econômicos, demonstrou que esse nível de integração comercial que o Chile tem é responsável por uma série de elevação em índices socioeconômicos muito importantes para o país. Por isso, hoje, o Chile é conhecido como a Suíça sul-americana. Entretanto, pelo menos nos últimos 2 anos, nós temos observado um movimento diferenciado. O Brasil tem procurado se distanciar do isolamento. Como eu falei antes, até por uma questão de sobrevivência. E esse cenário deve se intensificar. Acredito eu que, independentemente do presidente que assuma, esse cenário deve se intensificar, até porque o nível de isolamento ao qual o Brasil chegou até o momento é insustentável. Então, o que aconteceu mais recentemente? O Brasil resgatou as negociações com a União Europeia e esse percentual representa os consumidores da União Europeia, ou seja, faria com que o Brasil passasse daqueles 8% para 33% de exposição ao amparo de acordos comerciais, o que ainda é muito baixo em relação aos vizinhos, mas um número considerável em relação ao que a gente tem hoje. Abriu negociações com players importantes, como Singapura, Canadá, EFTA e, mais recentemente, o Chile, inclusive com uma proposta acelerada de assinar esse acordo, inclusive esse ano, o que aproxima muito mais o Brasil da Aliança do Pacífico, que é um acordo formado pelos 3 países do slide anterior, mais a Colômbia, segundo maior bloco comercial da região. Por que eu trouxe esse slide aqui? Porque o que está acontecendo hoje na América Latina é o seguinte, só esse ano nós já tivemos 5 eleições. A 6ª vai acontecer na semana que vem. Se a gente tivesse tirando um retrato, em 31 de dezembro de 2017, da América Latina, esse era o posicionamento, era esse espectro político, ideológico que esses países ocupavam. E agora, após as eleições, o cenário de baixo. Percebam que, com exceção do México, a Venezuela não vale a pena comentar, com exceção do México, que deu uma guinada à esquerda, todos os demais países guinaram para centro-direita. E ideologia e acordos comerciais são 2 coisas inseparáveis. O próprio presidente eleito do México, López Obrador, declarou que ele não reabriria as negociações do NAFTA. Por isso eles correram tanto com o NAFTA e o acordo foi costurado e eles devem conseguir a assinatura até dia 1º de dezembro, que é o último dia do atual presidente. Agora a gente tem 3 opções, né? Vocês podem chamar o NAFTA de USMCA, que parece meio pedante. Você pode chamar ele de USMCA, o que parece meio ridículo. Ou você pode continuar chamando de NAFTA, que é provavelmente o que vai acontecer na prática. O Brasil está aqui no centrinho, porque eu não queria antecipar nenhum resultado, fora do quadro e no centro. Mas quais são as perspectivas em termos de política externa para o Brasil? Com esse mapa latino-americano, mais o resultado que ocorre no Brasil, isso pode ou não estimular a assinatura de acordos comerciais. E, na minha avaliação, isso vai estimular. E quais são hoje as perspectivas para o Brasil? São essas aqui. Desculpem se o seu candidato não está relacionado aí, é que eu só queria um slide, então não podia encher muito de texto. E eu não coloquei o Jair Bolsonaro em primeiro lugar porque eu sou fascista, porque ele está em primeiro nas pesquisas, ok? O que o Jair Bolsonaro entende e colocou no seu programa como política externa? Abertura comercial, estreitamento das relações com países latino-americanos e aumento do comércio exterior com países que tragam desenvolvimento tecnológico. O Fernando, criação de um imposto regulatório na exportação, seja lá o que isso quer dizer, e resgate das negociações internacionais Sul-Sul, IBAS e BRICS. BRICS, acredito que todo mundo saiba o que é. O IBAS é uma cooperação internacional para desenvolvimento
econômico, tecnológico e cultural entre Índia, Brasil e África do Sul, e o Sul-Sul entre todos os países do hemisfério sul, que na década de 90 eram chamados de países pobres, agora em desenvolvimento. A última reunião que eles tiveram foi em 2009, e por isso ele entende que essa é uma boa proposta, resgatar essas negociações. O Ciro, utilizar o TRIPS da OMC para quebrar patentes em caso de necessidade. Beneficiar empresas exportadoras com crédito do BNDES, caso essas empresas alcancem metas de exportação. Esse primeiro item, racionalizar a estrutura tarifária de importações, é um pouco genérico, mas entendo eu que deveria ser uma simplificação da tributação hoje no comércio exterior. E no caso do Alckmin, ele quer dobrar a participação do comércio exterior no PIB, de 25% para 50%. Isso é impossível de ser feito sem acordos comerciais. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Quando um acordo é negociado, ele é feito em temáticas. Cada temática é conduzida por uma comissão especializada. Então, são diversos assuntos que os acordos são tratados. Acordos mais modernos, como o CETA, que é o acordo entre a União Europeia e o Canadá, que é um acordo que completou um ano agora em setembro, um acordo muito moderno, robusto, cheio de cláusulas importantes, até tratar de meio ambiente, relações trabalhistas, etc. Todos esses itens são tratados cada um por uma comissão especializada. O que nos interessa é a temática de acesso a mercados. E qual é o cerne da questão? O tópico mais relevante que é discutido numa comissão de abertura de acesso a mercados. Uma coisa chamada regras de origem. Hoje, qual é o cenário no qual o Brasil se encontra inserido em relação a regras de origem? É um cenário que eu chamo de total simplicidade. As regras de origem adotadas hoje nos acordos com os quais o Brasil faz parte são as chamadas regras gerais de origem. 60% de conteúdo regional aqui, salto tarifário na posição, 4 dígitos ali, e é para todos os produtos envolvidos na negociação. Não existe nível de especificidade por produto. Alguns casos, exceção, você tem uma combinação de ambas as regras, e em alguns casos você tem que cumprir com um processo de manufatura pré-estabelecido. São as exceções. De maneira geral, aplica a regra geral para todos os produtos que você exporta. Isso aqui eu chamo de bolha de simplicidade. Isso aqui eu chamo de bolha de proteção. O Brasil praticamente tem acordos vinculados ao Mercosul, onde não acontece praticamente nenhuma investigação de origem preferencial. A gente tem investigações de origem não preferencial, se der tempo, a gente fala da diferença. E 100% dos certificados de origem nessa região são emitidos por um órgão acreditado, enquanto a maioria de acordos comerciais aí fora, os certificados são emitidos pelo próprio importador. Isso chama para o exportador uma responsabilidade muito maior, enquanto nesse caso não. É como se o exportador adotasse uma conduta um tanto quanto displicente, já que tem um órgão acreditado ele emitindo, se ele emitiu está tudo certo, então existe um pouco de uma menor preocupação, eu diria, nesse quesito. E aqui é um exemplo do que acontece na maioria dos acordos ao redor do mundo, que são as chamadas regras específicas de origem. Eu trouxe 4 exemplos, mas eu vou me ater a apenas um deles para a gente ganhar tempo. Isso é uma regra do NAFTA, que não é mais NAFTA. Em primeiro lugar, ela é tratada produto a produto. As regras específicas de origem elas são assim, classificação fiscal a classificação fiscal, e é dado para aquele produto a regra que ele deve cumprir. Nesse caso, por exemplo, se você vai fabricar um tubo, um cano ou uma mangueira, você não pode utilizar na sua confecção materiais classificados na 4010 ou na 4017, a menos que eles tenham na sua somatória, no total de participação do produto final, 60% ou 50%, dependendo do cálculo que é utilizado. Então, você tem que controlar isso de uma maneira muito mais cuidadosa, ao invés de simplesmente aplicar um percentual para tudo. E aí a grande questão que se impõe aqui é como você controla isso. Imaginem um cenário em que a alfândega está se automatizando, está usando de tecnologia avançada, e você continua fazendo um cálculo em planilha Excel. Vai haver uma discrepância muito grande e a probabilidade de ser pego numa investigação de origem é muito maior também. Tem uma série de outras regras aqui que eu queria falar com um pouco mais de detalhe. O mercado de têxteis é bastante rigoroso em relação a regras de origem, exige até que o produto passe por processos produtivos específicos, que esse processo seja aplicado, seja realizado num país X ou Y. Então é bastante rigoroso nesse sentido. Se o produto é um tipo, se o produto é outro tipo, então você tem que seguir
regras diferenciadas a depender do que você produz. Se você tem, nesse caso aqui, por exemplo, você tem que ter no máximo 300 gramas de tecido por metro cúbico, no caso dos móveis metálicos. Se passar dessa quantidade, não tem origem. Esse é o acordo que eu mencionei para vocês, que é um acordo moderno. Esse, no caso de tecidos, também. E aí o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu chamei esse cenário de passado, está vendo aqui? E eu chamei esses cenários aqui de presente. Pois bem, as regras evoluem, o mundo muda e as pessoas que criam as regras de origem também têm uma criatividade bastante considerável. E eles continuam produzindo regras de origem cada vez mais complexas, mais difíceis de serem cumpridas. Agora está fechado, o acordo foi assinado, Estados Unidos, México, Canadá entrou também, mas no dia 27 de agosto, quando foi feito o primeiro anúncio de que México e Estados Unidos estavam negociando, e não sabia-se ainda se o Canadá ia entrar ou não, eles se divulgaram um comunicado, e nesse comunicado, eles disseram o seguinte. Aqui está um exemplo de regra de origem, que a gente vai adotar. 40% a 45% de conteúdo para o setor automotivo deve ser feito por trabalhadores que ganhem pelo menos $16 por hora. Sem contar o fato de que isso vai encarecer o produto, isso é uma outra questão, mas o problema aqui é o controle. E aí eu trago de novo esse questionamento. Como controlar esse tipo de regra? E outra informação que saiu no comunicado, novas disposições de cooperação e aplicação para ajudar a evitar a evasão fiscal. O que basicamente é, na minha interpretação, que é o número 3 ali, utilização de tecnologia avançada, que é o que o Leonardo acabou de falar aqui. Muito provavelmente as alfândegas vão continuar usando, vão começar a usar isso, e aí não dá mais para a gente vir, né, com aquela planilha versão 97, que você dá um refresh no VLOOKUP e trava a planilha inteira. É preciso investir em tecnologia, da mesma forma, porque, caso contrário, a partir do momento em que o Brasil começar a ser exposto a essas regras específicas de origem, hoje nós não estamos acostumados com elas, esse vai ser o grande desafio. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse desafio, a Thomson Reuters faz uma pesquisa todo ano, global, de comércio exterior, onde ela tenta identificar os maiores desafios em cada setor do comércio exterior. E aqui eu trouxe alguns dados em relação às regras de origem. Perguntadas às empresas se elas utilizam todos os acordos comerciais colocados à sua disposição, apenas 23% respondeu que sim. Perguntadas para 67%, quais os motivos que as levam a não utilizar? Motivo número 1, regras de origem muito complexas. Motivo número 2, dificuldade de obter declaração do fornecedor, o que é um problema comum para todo mundo. Não é algo que não está na sua mão, você depende de um terceiro. Ok. Mas o 3 também é interessante. O risco de manter o processo dependente de cálculos manuais faz com que as empresas resolvam eliminar esse risco. E pela falta de profissionais com expertise nesse assunto, elas optam por não utilizar. Uma conta simples aqui faria com que a empresa conseguisse entender que colocar um profissional qualificado para fazer isso, ou a utilização de algum sistema, alguma coisa, iria ser, de longe, muito mais barato do que o dinheiro que deixa na mesa pela não utilização do benefício. André, talvez eu tenha perdido. Essa pesquisa é no Brasil? É mundial. É mundial? É. Ah, tá. Esse tipo de situação, de investigação de origem, eu falei rápido demais, né? Eu estava preocupado com o tempo. Vamos lá. Não é isso, não. Aqui, na verdade, o raciocínio que eu estava olhando aqui foi, nossa, se no Brasil nós entendemos que as regras são complexas... Não no Brasil, fora do Brasil. Isso porque eles estão expostos a isso há 30 anos, porque desde sempre, acordo envolvendo Europa, Estados Unidos, países da Ásia, desde sempre eles utilizam regras específicas. A gente utiliza isso como uma regra, mas a gente é uma jabuticaba, porque mais ninguém usa. Então você imagina o seguinte cenário, eles estão acostumados a lidar, e a maioria deles ainda acha que ela é complexa. Então imagina quando o Brasil começar a ser exposto a essas regras. É esse o desafio que eu acho que a gente vai ter dificuldade de lidar. E na verdade hoje, mesmo considerando que as nossas regras estão num patamar mais simples, elas também são pouco utilizadas, né? Elas poderiam ser melhor utilizadas, mesmo que já tem. Então imagina num nível de complexidade maior. Então realmente haveria uma necessidade de preparação.
Foi por isso que eu fiz a pergunta. Entendi. É que eu também já acho que são pouco utilizadas porque os acordos que a gente tem não têm um alcance tão considerável. Se você pegar, por exemplo, a CE55, Mercosul e México, o escopo de produtos negociados é muito pequeno, considerando o setor automotivo. Então, o pouco que tem, as empresas acabam, em algumas situações, nem utilizando. E aí, eu queria entrar no seguinte questão aqui. Imaginem esse cenário, então a gente vai fazendo uma recapitulação aqui. O mundo integrado, Brasil isolado, Brasil migrando para esse cenário de integração, enfrentando esses desafios, superando ou não, vamos ver como é que vai ser esse processo. As investigações de origem vão começar a acontecer com mais frequência. E aí a gente está falando de investigação preferencial. Se eu puder falar rapidamente aqui da diferença, as investigações de origem não preferenciais, que as que acontecem com um pouco mais de frequência no Brasil, elas são as relacionadas ao antidumping. O Brasil impõe uma sobretaxa de antidumping para que um produto de determinado país não ingresse no Brasil de forma desleal. Se a alfândega ou uma empresa prejudicada entende que está acontecendo isso, há uma denúncia, a identificação de um dano, e a Receita vai investigar se aquele produto é daquele país mesmo, que foi declarado sim ou não. A preferencial tem a ver com a concessão de uma renúncia fiscal, diante da apresentação de um documento, certificado de origem, que permite com que o importador não recolha o imposto de importação. Que também vai acontecer mediante a existência de um dano, seja por meio de denúncia, o que acontece muito raramente no Brasil, ou pela própria identificação da Receita Federal em questionar aquele certificado de origem. Já que há uma renúncia fiscal, a própria Receita Federal entende que ela pode questionar aquele documento. Se ela entender que ele não é legítimo, então ela aciona a alfândega de origem, pede documentos comprobatórios, e hoje a IN 14902 é que regulamenta esse processo no Brasil, muito embora ela é limitada, porque ela está apenas no âmbito do Mercosul. Em 2016, a Receita Federal publicou uma consulta pública para que houvesse uma reformulação dessa IN, mas, infelizmente, essa IN não foi adiante, essa consulta pública não foi adiante. O que acontece durante o processo? Suspende as emissões de certificado, ou, se não suspende, não pode ser utilizado. O que a empresa pode fazer é desembaraçar com caução. Se depois do processo finalizado, da decisão final, ficar constatado que tinha origem, a empresa levanta os depósitos. Se não tinha origem, a empresa emissora de certificado de origem perde a origem definitiva para aquele material. Acabou, não pode mais emitir. E aí, a depender do mercado que ela atua, a depender do produto que ela vende, ela pode até perder aquele mercado. Porque a questão do certificado de origem, muitas empresas entendem só que ela é benéfica para o importador, porque não paga o imposto. Mas para o exportador, você tem uma questão envolvendo landing costs, tem uma questão envolvendo eficiência, né, inserção do seu produto no mercado internacional. Então, é mais ou menos isso que eu acredito que pode acontecer se todo esse cenário que eu tentei desenhar para vocês acontecer no Brasil. Então, há um tempo para que haja uma adaptação das empresas por parte disso. Acredito que, como é costumeiro no Brasil, essa adaptação vai acontecer em cima da hora. E se não acontecer, muitas empresas talvez sejam penalizadas. E se não acontecer, também perca a oportunidade de negócio. Imagina se a gente assina um acordo com a União Europeia. A oportunidade de vender produtos com um valor mais eficiente num mercado que hoje a gente não tem, seria uma boa oportunidade de ser perdida. Era isso. Obrigado, que eu tinha para falar. Esses aqui são os meus dados para quem quiser entrar em contato. Depois eu posso disponibilizar o material também. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado.